Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Levante a cabeça, tenha fé, coragem, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Enquanto meus irmãos encontram o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com a DEVEC Brasília, podendo rever meu amigo, pastor César Carreira, sua família, rever os irmãos e também pedir desculpa aos irmãos pelo horário, porque, como diz o pastor, não foi proposital. Eu, na verdade, faço questão de chegar no culto do início, que eu quero escutar tudo, quero estar ligado nos louvores, em tudo que é falado, mas graças a Deus chegamos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Todos encontraram? Versículo de número 10. Ana se levantou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Toda a igreja repita comigo: orou ao Senhor. Chorou muito. Vamos lá mais uma vez, bem forte. Vire a página, capítulo de número 2. Ela orou de novo. Capítulo 2, Ana está orando de novo. Capítulo 2. E Ana orou dizendo: o meu coração está alegre no Senhor. Você pode repetir isso? O meu coração está alegre no Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus hoje? Meus queridos irmãos, esta história é tão conhecida. Com certeza você já leu um livro, escutou um louvor, uma reflexão, leu um texto, alguma coisa sobre a vida desta personagem chamada Ana. Ela é uma personagem muito importante, muito inspiradora, e a sua história nos ensina muito. E hoje nós vamos aqui aprender mais uma vez algumas coisas com Ana. O texto vai dizer, pastor César, que Eucana tinha duas mulheres. Eucana tinha como mulher Ana e Penina. E a Bíblia diz assim, lá no começo do capítulo 1, Penina gerava filhos. Penina gerava filhos. Agora diga mais forte ainda, Ana, porém, não gerava. Até aqui tudo bem. Um homem tem duas esposas, né? Naquela época até a poligamia era meio que normal. Ele tinha duas esposas. Uma gerava filhos, que era Penina. E a Ana, que é a protagonista aqui da história, não gerava filhos. Está dando certo para Penina. A Penina é mãe, e mãe de muitos filhos, porque a Bíblia diz que ela era mãe de filhos e filhas. E a Ana não gerava filhos. Agora, por que a Ana não gerava filhos? Agora que eu quero que você prepare o coração. Diga comigo: Penina gerava, Ana, porém, não gerava. Agora pergunta bem alta assim: por quê? Porque Deus a tornou estéril. Quem a tornou estéril? Não, você tem medo, não, pode falar. Quem a tornou? Ela era estéril? Não. Deus a tornou estéril. Ela não tinha problema de saúde. Ela não tinha problema nenhum para engravidar. Ela também seria mãe. Mas Deus não deixou. Agora complicou, porque a Ana quer ser mãe e Deus não deixa. Aqui a culpa é de Deus. Deus a tornou estéril. Pastor, por que Deus tornou Ana estéril? A Penina está tendo filhos normais. Uma vida de rotina, uma mãe comum que tem filhos comuns. Naquela época a nação de Israel estava precisando de sacerdote, profeta e juiz. E Deus agora escolhe a Ana sem a Ana saber. A Ana não está sabendo, a Ana não sabe, isso é segredo para Ana. Deus não contou para Ana que fez isso. E Deus escolhe a Ana para ser mãe dessa pessoa que teria 3 ministérios: de sacerdote, de juiz e de profeta. Pastor César, quando Deus fecha a madre de Ana, Ana não entende, porque Ana quer ser mãe, mas Deus não está deixando a Ana ser mãe. Agora, a Ana foi mãe lá na frente, sim ou não? Então levanta comigo as duas mãos aos céus.
toda vez que Deus não deixar, toda vez que Deus travar, toda vez que Deus te fizer chorar, toda vez que você querer dar que dê certo e não deu, Deus não está te punindo, Deus não está te castigando, Deus está te guardando para a hora certa, Deus está te guardando para o momento certo. Quando Deus não deixou Ana ter filho, Deus não estava judiando de Ana e abençoando Penina. Deus estava guardando Ana para um tempo. Só que a Ana está passando por uma prova que não entende. Vou ser rápido. Diga comigo assim: uma prova que eu não entendo. Diga mais forte. Quem é a pessoa certa da história aqui? A Ana ou a Penina? Ana ou Penina? Está dando certo para Ana ou para Penina? Irmão, se você não tomar cuidado como crente, você dá um parafuso na cabeça e fica doido. Porque tem hora que você está fazendo tudo certo e está dando, e você olha para alguém que está fazendo tudo errado e está dando certo. Só que quem está fazendo errado e está dando certo, no final vai dar errado. Mas quem está fazendo certo e está dando errado, no final vai dar certo. Quem aqui acredita que Deus te guardou para o tempo certo? Então pega a mão de um irmão e diga para ele assim: só deu errado no teu tempo para dar certo no tempo de Deus. Foi por isso que Deus não deixou Ana ter filho quando ela queria. Porque quem é escolhido de Deus, as coisas só acontecem na hora que Deus quer. A Ana não tem filhos. A Ana é uma mulher, a Bíblia diz que é amargurada, triste. A Ana está passando por uma prova que não entende. E querer entender é meio maluquice. Eu vou te explicar por quê, em rápidas palavras. Esse negócio de ficar assim para Deus: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? É perigoso. Porque Jó passou 3 provas terríveis na vida e tirou 10 nas 3. A Bíblia diz que Jó perdeu 10 filhos. Quantos filhos? E o texto dizia: em nada disso pecou Jó contra o Senhor. Jó perdeu a saúde e em nada disso pecou Jó contra o Senhor. Jó era milionário e ficou pobre de marré. E em nada disso pecou Jó contra o Senhor. Tirou 10 na prova da saúde, 10 na prova da finança, 10 na prova da família. Até que ele caiu na besteira. Ficou nervoso e falou para Deus assim: por que o senhor não marca uma audiência no seu tribunal? Eu estou por aqui, eu tenho um monte de coisa para falar. O senhor podia marcar uma audiência para o senhor perguntar e eu responder. Porque tudo que o senhor me perguntar eu tenho resposta. E eu queria uma audiência pessoal com o senhor. Eu queria que o senhor me levasse no teu tribunal, me colocasse frente a frente para a gente ter uma conversa. Deus disse: a audiência é marcada. A única prova que Jó tirou 0 foi essa. Na da saúde ele tirou 10, da família tirou 10, da finança tirou 10. Quando Jó pediu para ir no tribunal de Deus para entender, Deus falou assim: Jó, está preparado para a prova? Estou, pode perguntar. Primeira pergunta, Jó: onde tu estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu quero que você me diga onde tu estava. Tem uma página de perguntas sem nenhuma resposta. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos, os pensamentos de Deus mais altos que os teus pensamentos. E a Bíblia diz: porventura sabe tu como Deus opera? Pegue a mão de alguém e diga para ele: não tente entender, tente aceitar e adorar. Não adianta você tentar entender não, que você vai pensar assim que Deus está... se você pensar tentando entender, você vai encontrar injustiça. Você vai dizer: por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? Por que um está feliz e o outro triste? Por que dá certo para um e dá errado para o outro? Não, Deus a gente aceita. A Ana, a Bíblia diz no capítulo 1 que ela sobe todos os anos com seu marido no templo para adorar. Prometo para vocês que eu chego lá. Ela sobe ao templo para... Eu pergunto, vocês respondem. Está dando tudo certo ou tudo errado para Ana? Ela está feliz ou triste? Ela está realizada ou decepcionada? Mesmo assim ela vai ao templo fazer o quê? A Ana tem a capacidade de adorar a Deus quando as coisas estão dando errado. A Ana consegue chegar num culto como esse e dizer para Deus: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu estou chateada, decepcionada, amargurada. Mas da minha boca o Senhor não vai ouvir uma blasfêmia. Da minha boca o Senhor não vai ouvir uma reclamação. Porque eu não vim aqui eu não vim para um tribunal, eu vim para um culto de adoração. Eu vim aqui dizer para o Senhor que eu não estou entendendo, mas enquanto eu não entendo, eu adoro. Levanta comigo as duas mãos ao céu. Só quem consegue adorar sem entender.
Dê um minuto de glórias a Deus. Dê um período aí de glórias a Deus, dizendo assim: Senhor, eu não estou entendendo não, mas eu estou aqui para glorificar o seu nome. Tem gente que entrou aqui amargurado, tem gente que entrou aqui com problema financeiro, tem gente que entrou aqui com problema na família, tem gente que entrou aqui com problema na saúde, mas Deus está dizendo: você entrou aqui para adorar. Quantos vieram adorar a Deus? Então vamos lá, repita comigo mais uma vez: uma prova que eu não entendo. Segundo estágio, pastor César, a Bíblia diz que a Penina, isso aqui é muito sério, viu? Isso aqui é muito sério. A Bíblia diz que a Penina provocava e irritava Ana, porque Deus lhe fechou a madre. Agora, a Penina gerar é uma bênção ou não? É uma bênção. É uma bênção ou não? Mas precisava provocar Ana porque gerou? Porque você não pode fazer da tua bênção uma provocação. Deus não te abençoou para tirar onda. Deus não te abençoou para você olhar para quem não tem e dizer: eu tenho e você não tem. Eu cheguei e você não chegou. Não. A Penina podia ser amiga de oração da Ana. A Penina podia ser intercessora da Ana. A Penina podia dizer para Ana, pastor César: olha, Ana, tenha fé, assim como Deus me deu filho, vai dar para você também. Agora tem gente que a bênção deixa ele besta. Tem gente que a bênção deixa ele bobo. Deus abençoa ele, ele fica meio altivo, meio soberbo, meio arrogante. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: que a bênção não te deixe besta. Deus está te abençoando é para você usufruir, irmão, não é para provocar ninguém. Deus não está querendo que, me perdoa o que eu vou falar aqui agora. Tem gente que vai falar: pastor, você não podia ter falado não. Mas irmão, Deus não abençoou a gente para a gente ficar cantando isso não. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. A vingança terrível, parece que a pessoa está com tanta raiva. Quem escreveu isso devia estar com muita raiva de alguém. Deus não está te abençoando para você passar lá para eles verem. Deus não está te abençoando, não. Deus está te abençoando para você usufruir da bênção. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Não, eu vou passar lá na rua só para ela me ver. Não, ela não precisa te ver. A Ana está sendo provocada e irritada. E ela está no templo. Onde ela está? Capítulo de número 1. E Ana se demorou falando com Deus. Eu chego lá, tem um pouquinho de paciência. Ana se demorou falando com quem? Mas quem está provocando a Ana? Quem está irritando a Ana? E a Ana está falando com quem? Pronto, você já entendeu. Você sabe por que tem um monte de coisa na tua vida que não resolve? Porque você gasta tempo falando com quem te provoca. Você gasta tempo falando com quem te irrita. Você gasta saliva com Penina. Penina não muda, irmão. Penina não converte. Não adianta, você vai queimar o ouvido com o celular, você vai trocar de lado, você vai falar, aqueles textão de internet que a pessoa fica lá, e aquilo não dá para nada, aquilo não resolve nada. Quando você liga para Penina, você vai ver, não sei o que, não mudou nada, porque quando fala com Penina não muda, só muda quando fala com Deus. Levanta a mão, só quem vai gastar tempo falando com Deus aqui. Eu gostaria que você pegasse a mão de alguém e diga para ele: não gaste tempo falando com quem te provoca. Não, levanta a mão dele lá em cima que lá vai uma profecia. Sabe o que Deus está usando a minha boca para dizer, pastor César? Se tu falar com Penina, é a tua palavra contra dela. É o teu argumento contra o dela. Agora se tu falar comigo, sou eu que vou resolver com ela e não você. Deus está dizendo: quem vai falar com os teus provocadores sou eu. Quem vai resolver com quem te irrita sou eu, não é você. Tem gente que entrou aqui debaixo de provocação. Irmão, tem gente aqui que está sendo tão provocado que tem gente que posta uma coisa para você, não precisa nem pôr teu nome, tu já sabe que é para você. Só que a Penina, pastor César, conseguiu entrar na mente de um monte de gente. E a pessoa fica lá vivendo em torno das provocações, vivendo em torno do que Penina fala. Mas a Ana está no templo. Diga comigo: uma prova que eu não entendo. Uma provocação que eu não mereço. Diga de novo: uma prova que eu não entendo. Uma provocação que eu não mereço. Pastor, e onde a Ana está, pastor? No templo. Bom, a Ana, ela tem um nível de maturidade
espiritual tão grande, que ela passa por uma prova que não entende, e ela permanece com Deus. Ela é provocada sem merecer, e ela continua com Deus. Você sabia que não foi o diabo que tirou um monte de pessoas da igreja? O que tirou foi prova. Por quê? Porque eles aceitam a bênção, mas não aceitam o teste. Aí eles dizem: não, pastor, eu não consigo entender um Deus desse. Eu orei para curar, Deus deixou morrer. Ele é dono do ouro e da prata e me deixa sem dinheiro? Não consigo entender um Deus desse, pastor. Ele é Jeová Rafa e me deixa doente? Não, não aceito. Então você não aceita? Você vai ter problema com Deus, porque isso não é castigo, é teste. Porque Deus já provou que está com você. Agora chegou a hora de você provar que está com Deus, irmão. Deus já provou que está com você um monte de vezes. Prova agora que você está com Deus. A Ana está passando por uma prova que não entende, por uma provocação que não merece, e agora acontece a coisa mais antiga que já aconteceu na igreja. E nós, pastores, pregadores, cantores, nem precisamos ficar com raiva disso. A Ana está no culto, sim ou não? Diz o texto: e Ana derramou o coração perante o Senhor. Diga comigo: Ana derramou o coração. Acredita você, Ana derramando o coração, um outro crente sentado na cadeira do culto aqui, uma cadeira do culto, observando a Ana chorar. Esse negócio de ter gente no mesmo ambiente, um derramando o coração, o outro só observando, um cantando, o outro sem cantar, um prestando atenção e o outro sem prestar, isso sempre existiu, irmão. A Ana está lá derramando no culto, o Eli está lá olhando para cima. De repente ele olha para a Ana e diz assim: está bêbada, está embriagada, que chororô uma hora dessa da manhã, e está lá julgando Ana. Agora a Ana está passando por uma coisa que muita gente não suporta. Diga comigo: uma incompreensão por alguém da mesma crença. Diga mais forte. Então vamos repetir só para a gente não esquecer, porque eu vou chegar lá. Diga comigo assim: uma prova que eu não entendo, uma provocação que eu não mereço, uma incompreensão de alguém da mesma fé. Esses dias chegou um irmão lá em Minas Gerais e falou para mim assim: pastor, eu gosto muito do senhor, mas nessa igreja eu não fico mais. Eu falei: por quê, irmão? Não, essa igreja aqui tem uns irmãos que não gostam de mim, e eu queria que o senhor fizesse uma oração para Jesus me levar para uma igreja perfeita. Eu falei: e o senhor quer ir quando para lá? Essa igreja perfeita. Ele falou: eu quero ir amanhã. Eu falei: para ir amanhã o senhor tem que morrer hoje. Morrer salvo, né? Porque aí o senhor vai para o céu. Porque se você está achando que só porque você está em uma comunidade cristã, você não vai se decepcionar nunca com ninguém. Você está achando que só porque você está na igreja, não, pastor, eu não vou ficar. Não, meu irmão, esqueça isso aí. Ninguém quer que eu te fale uma verdade? Não se ofenda, não. Ninguém é obrigado a te compreender o tempo todo, não. Tem gente que de manhã está rindo, de tarde está brabo, de noite está chorando. Quem entende uma criatura dessa? Tem hora que nem você se entende, irmão. Uma vez eu adoeci, fui para o psicólogo, chegou um dia, ele se irritou. Disse: ah, rapaz, tem como te entender. Não, eu falei: Jesus, nem o psicólogo. Agora ficou ruim do meu lado mesmo. Tem hora que você passa por uma pessoa, você não vê a pessoa passa por você. Ó, o pastor não falou comigo, mas o pastor não te viu. Aquela irmã me olha diferente. Eu sinto que tem uma barreira entre eu e fulano. Ah, irmão, pelo amor de Deus. A Ana continuou no templo. Onde a Ana continuou? Teu irmão não dá um glória a Deus agora, Jesus volta. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quem está no templo por causa de Deus, não sai dele por causa dos homens. Não é porque alguém não gosta de mim, porque alguém me incompreendeu, porque alguém... Não, eu não vou deixar Jesus por causa de... Está comigo as duas mãos lá em cima? Eu não vou deixar Jesus. Eu não vou deixar Jesus por causa de uma pessoa. Não, pastor, mas eu sou fraco. Não, então você tem que se fortalecer. Você está aqui por causa de Deus. Você está no reino por causa de Deus. Você está no evangelho por causa de Deus. Você compreende isso? Diga glória a Jesus. Mas vamos lá. A Bíblia diz no versículo de número... Vou ler aqui o versículo 9. Depois de terem comido e bebido em Siló. Depois de terem, no plural. Pastor César, todo mundo comeu e bebeu, porque a mesa estava farta. A mesa estava
farta. Só que a Bíblia diz, se você lê aí o texto, que Ana estava triste e não comia. Ana estava triste e não? Ela não comia porque não tinha comida, ela não comia porque não tinha apetite? Ah, é diferente. Não comer porque não tem o que comer é uma coisa. Não comer porque não tem apetite é outra coisa. Tem gente aqui que não está dormindo, não é por falta de uma cama, porque você tem cama. A falta não é de cama, a falta é de sono. A Ana não comia. Tem gente que cai o cabelo. Tem gente que aparece mancha roxa no corpo. Tem gente que fica ansioso. Tem gente que passa mal. Cada um tem um sintoma. Certo é, quando você passa por uma prova que não entende, uma provocação que você não merece e uma incompreensão de alguém da mesma fé, a tendência é você adoecer. A Ana está doente. Todo mundo comeu, a Ana não comeu. Todo mundo está bem, a Ana não está bem. Mas a Ana está no templo. Onde a Ana está? Será que a Ana é crente ou não, irmão? Ela passa por uma prova que não entende, está no templo. Ela passa por uma provocação que não merece, está no templo. Ela é incompreendida por alguém da mesma fé. Onde ela está? No templo. Lá está a Ana, firme na fé, doente. Todo mundo comeu, a Ana não comeu. Aí ela se justifica e diz assim: não, a tua serva não está embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de espírito e diante do Senhor eu tenho derramado a minha alma, eu tenho deixado a minha queixa, falado da minha oração. Aí o Eli olhou para ela no templo. Onde? Olha, irmão, por isso que é importante vir ao templo. Por isso que é importante estar no culto. Por isso que é importante ouvir a palavra. Ela estava no templo, sem comer, amargurada e chorando muito, quando Eli apontou o dedo para ela e disse: que o Deus de Israel atenda a tua petição. Você consegue dizer isso para dois irmãos? Que o Deus de Israel atenda o teu pedido. Levanta as duas mãos lá em cima, vai melhorar. Lá em cima, lá em cima. Olha o que o texto diz, que coisa mais linda. Ana se levantou e comeu. Ana se levantou e comeu. Não, mais forte. Ana se levantou e comeu. Mão levantada. Ela já tinha Samuel? Ela já estava grávida? Ela já era mãe? E por que ela comeu? Porque ela precisava sarar emocionalmente. Deus não vai te dar uma bênção que você não possa desfrutar. Adianta dar um carro novo para um deprimido? Adianta dar uma casa nova para uma amargurada? Adianta levar para Dubai, para outro país, para uma viagem linda, uma pessoa que não está bem emocionalmente? Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que antes da bênção chegar, primeiro Ele vai te dar qualidade de vida. Quem acredita que Deus vai te dar qualidade de vida aqui? Receba esta palavra. Você vai deitar, dormir e acordar, porque o Senhor vai te sustentar. Deus vai te dar saúde emocional, Deus vai te dar saúde psicológica, Deus vai te dar saúde nos relacionamentos. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Receba essa profecia em nome de Jesus. Lá no trabalho, lá na faculdade, aqui na igreja, as pessoas vão olhar: pastor César, teu cabelo está bonito, tua pele está brilhando, seus olhos estão assim brilhando. O que aconteceu? Você vai dizer: o Deus de Israel ouviu a minha petição. Quem acredita que Deus está te dando qualidade de vida aqui hoje? Quando a Ana levanta e come, diz o texto, e o seu semblante não era mais triste. O semblante de Ana mudou. Ela entrou amargurada e agora ela sai com um semblante melhor. E ela vai embora. Quando ela vai embora, ela engravida. Quando ela engravida, ela amamenta o menino, porque ela prometeu que se Deus desse ela um filho, quantos filhos? Ela traria ele, dedicaria ele ao Senhor. Pastor César, ela vai, se engravida, ela tem que amamentar o menino, aí ela amamenta o menino. Depois de amamentar o menino, ela volta. Ela volta. Ela não, de novo. De novo. Porque aparecer aqui no capítulo 1 amargurado, decepcionado, triste, sem qualidade de vida para pedir, muita gente vem. Eu quero ver depois que o milagre acontecer, se você...
Porque se o que Deus te der não refletir no templo, não refletir no reino, não refletir no evangelho, tem um negócio errado com essa bênção. Que negócio é esse que Deus te abençoa e você não volta? Então você aparece só para pedir? Então quer dizer que você aparece só para chorar? Você só aparece para dizer que para Deus que não tem, que quer? Não. A Ana, no capítulo 2, está realizada. E ela volta para o templo. Para onde ela volta? Porque o templo para Ana não é lugar ou de chorar ou de sorrir. O templo para Ana é normal em qualquer momento da vida. Se ela estiver triste, ela chora no templo. Se ela estiver feliz, ela canta. Se a Ana não estiver bem, ela está no templo. Se ela estiver mal, ela está no templo. Se estiver dando tudo certo, ela está lá no templo. Se estiver dando tudo errado, ela está lá no templo. Ela não está entendendo, está no templo. Ela está sendo provocada, está no templo. Ela está passando por uma prova que não entende, está no templo. E quando Deus abençoa? Está no templo. Aí a Ana aparece com o menino. Tinha rede social não, irmão. Tinha Facebook, nem Instagram. Não tinha máquina fotográfica, não tinha foto para a Ana postar. O menino nasceu, chá de bebê, teve nada disso não. A Ana apareceu com o menino, ninguém sabia. Tiveram que perguntar: quem é esse menino? 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 Aí propositalmente, por causa da profecia que ela recebeu, que o Deus de Israel te ouça. Aí como Deus ouviu, ela disse assim: eu não posso pôr outro nome no menino, eu tenho que pôr o nome do menino de Deus ouviu. Porque Samuel literalmente quer dizer Deus ouviu. Samuel quer dizer o quê? O que quer dizer Samuel? Irmão, o teu testemunho não vai precisar nem de você falar. É você passando na rua e alguém dizendo: Deus ouviu. Levanta a mão para receber essa palavra. É você chegando no trabalho e alguém dizendo: eita, Deus ouviu. É a tua parentela olhando para você e dizendo assim: não é que Deus te ouviu? Aí a Ana olha para todo mundo do templo, pastor César, e diz assim: por este menino orava eu. Por este menino orava quem? Então, o que Deus está te dando não é fruto da sorte. O que Deus está te dando não é obra do acaso. Quando alguém questionar teu milagre, quando alguém questionar tua bênção, você vai dizer: não, isso aqui não caiu de paraquedas não. Isso aqui é fruto de oração. Isso aqui é resultado de campanha. Ah, mas que menininho bonito. É, ele é bonitinho assim. Mas no capítulo 1 eu chorei muito. Eu passei uma prova que eu não entendi, uma provocação que eu não mereci, uma incompreensão de alguém da mesma fé. E essa bênção não caiu de paraquedas na minha vida não. O capítulo 2 é o resultado do capítulo 1. Não queira chegar no capítulo 2 sem passar no 1. Porque o capítulo 2 é o propósito, mas o capítulo 1 é o processo. Mas nós vamos chegar lá. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí ela chega com o menino, entrega o menino para Eli e diz assim: olha, eu prometi a Deus que se ele me desse um filho. Quantos filhos? Um. Agora, já estou partindo para o final. Ana pediu a Deus um filho profeta? Não, ela pediu a Deus um filho. Ana pediu a Deus um filho juiz? Não, ela pediu a Deus um filho. Ana pediu a Deus um filho sacerdote? Não, ela pediu a Deus um filho. Até porque se ela fosse pedir um sacerdote, um juiz e um profeta, ela não podia pedir um filho, ela tinha que pedir 3. Porque até Samuel ou era profeta, ou era juiz, ou era sacerdote. Ela pediu para ser profeta? Pediu para ser sacerdote? Pediu para ser juiz? Ele foi ou não foi? Porque Deus está dizendo assim: agora você vai entender por que eu travei lá atrás. Porque agora, junto com a bênção que eu vou te dar, eu vou trazer junto o que você não me pediu. Levanta assim comigo as mãos aos céus, bem alto. Não, bem alto. É profecia o que eu vou dizer. Eu sei quando eu estou profetizando. Levante as mãos bem alto. Você vai dizer: Senhor, pelo amor de Deus, é muito. Eu não pedi tanto. Deus diz assim: não, isso é o brinde. É o brinde. Você não pediu não, eu que estou dando. Eu estou compensando o tempo que você não teve. Deus não devolveu a Jó o que ele perdeu. Deus devolveu o dobro. Deus não vai dar um dia de honra para quem passou um dia de vergonha. É 2.
Para cada dia de vergonha, 2 de honra. Sabe o que Deus está dizendo? Por um tempo eu travei, por um tempo eu fechei, por um tempo te fiz chorar, por um tempo te deixei sofrer, mas por um tempo te farei cantar, por um tempo te farei testemunhar, por um tempo te farei ver as minhas bênçãos na terra dos viventes. Quem acredita nisso, diga glórias ao nome de Jesus. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim: o capítulo 2 está chegando na tua vida. O capítulo 2 está chegando na tua vida. A Ana entrega o menino no templo. Quando ela entrega o menino no templo, ela vai cantar. Aí ela canta um hino lindo. Se você ler o capítulo 2, é o cântico de Ana. Ela está cantando um hino maravilhoso. E lá no meio do hino ela diz assim: olha, o arco do forte foi quebrado, o fraco foi cingido de força. Aí ele diz assim: ele faz da estéril mãe de filhos. Quem era estéril? Ela está falando de quem? Por que ela não põe o nome dela? Ela não põe o nome dela porque está na frase: ele faz. O problema da Penina é que a Penina usa o seu próprio nome, a Ana não. Quando alguém pergunta para Ana assim: ô Ana, você está abençoada demais. Aí a Ana responde: ele faz. Ana, tu prosperou demais, Ana. Ele faz. Ana, tua família é linda demais, Ana. Ele que faz. Ana, mas tu é muito inteligente, Ana. É ele quem faz. Levanta comigo, só quem acredita que ele faz. Ele faz. O teu milagre não vai gerar só um milagre, ele vai gerar um testemunho. Todo mundo que olhar para a tua vida vai dizer: o Deus dela faz, o Deus dele faz. Agora, vamos lá para terminar. A Ana pediu a Deus um filho. Quantos filhos? Um. Ela foi mãe de um filho? Não. Ela foi mãe de vários filhos. Porque Deus agora vai fazer chegar no tempo dele, na vida de Ana, o que no tempo normal tinha acontecido na vida de Penina. Você percebeu que Deus foi te acumulando de promessa? Aí Deus fez uma promessa para você, não cumpriu, mas continuou a promessa. Aí te fez outra em cima, sem aquela primeira cumprir. Você: papai, eu já tenho uma promessa para acontecer. Deus agora fez outra. Aí fez a segunda, não cumpriu. A terceira, e foi fazendo, e você foi acumulando promessa. Deus está dizendo assim: é porque um tempo da tua vida foi de promessa em promessa. Mas está chegando o tempo de que vai ser cumprimento em cumprimento. Quem acredita que chegou esse tempo aqui? Pega a mão do teu irmão para levantar ele do banco e diga para ele assim: o capítulo 2 está chegando. Fica de pé, pode ficar de pé. O capítulo de cantar, o capítulo de testemunhar, o testemunho de voltar sorrindo. Olha que coisa linda, irmãos. Capítulo 1, versículo 10. Ana orou e chorou muito. Capítulo 2. Ana orou e disse: o meu coração está alegre. Quem acredita que o capítulo 1 vai passar? Você acredita nisso? Agora seja sincero, irmão, sem demagogia nenhuma. O capítulo 1 existe ou não existe? Existe ou não existe, pastor César? Aquele momento que a gente não entende nada. Você passa por coisas que você não merece. Você passa por incompreensões de pessoas que deveriam te compreender. Mas Ana não afastou o pé de Deus, da presença de Deus. Quando o capítulo 2 chegou, Ana não voltou para chorar. Ana voltou para cantar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que um dia a gente vem para chorar mesmo. Tem dia que a gente vem amargurado mesmo. Ninguém pode cobrar sorriso de você não. Se você estiver triste, pode ficar com a cara triste, pode ficar triste, pode chorar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de chorar. Mas o tempo de cantar também existe. E a Bíblia diz que o inverno passou, a chuva cessou e se foi, as flores apareceram na terra e o tempo de cantar chegou. Quem acredita que o tempo de cantar está chegando, diga glórias ao nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Mas eu queria fazer uma oração aqui, bem assim, interativa entre nós. Por quê? Porque eu acredito que neste culto só tem Ana. Não tem nenhuma Penina aqui. Penina é quem provoca, Penina é quem irrita, Penina é quem humilha, Penina é quem torce contra.
Você vai pegar a mão desse irmão que está do teu lado, vai segurar a mão dele e dizer para ele assim: fica tranquilo. Você está segurando a mão de alguém que não está aqui para te provocar, nem para te irritar, nem para torcer contra. Diga para ele assim: eu estou aqui na torcida pela sua vitória. Nós vamos encontrar no capítulo 2 e vamos celebrar, vamos comemorar. Ó, me convida para a tua festa, porque eu vou te convidar para a minha. Me conta o teu testemunho, porque eu vou te contar o meu. Nós nos alegraremos no Senhor. Levanta a mão do teu irmão lá em cima, vamos celebrar juntos. Deus me trouxe aqui essa noite. Foi difícil para chegar, pastor César, mas eu cheguei. E eu vim aqui esta noite em Brasília profetizar que o capítulo 2 está chegando. O capítulo da celebração. Oremicalamaya Súria. O capítulo de contar o testemunho. O capítulo de cantar. Pastor, como é o nome dos filhos de Penina? Eu não sei. Pastor, como é o nome dos filhos de Penina? Eu não sei. Agora, se você me perguntar o nome do filho de Ana, eu sei te dizer. Você consegue confortar teu irmão dizendo para ele: só deu errado no teu tempo, para no tempo de Deus dar certo. Levanta a mão dele lá em cima. Eita, testemunho grande que você vai contar. Pela fé, irmão, pela fé e pela palavra que eu preguei. Sabe o que eu contemplo? Você passando por aquela porta procurando o irmão do flyzinho lá do formulário. Cadê o irmão do formulário? Irmão, tu chegou muito animado. Não, cheguei mais cedo hoje. Se não der para pôr numa folha, escreve em duas. Escreve aí. Hoje eu não vim para chorar. Hoje eu não vim para pedir. Hoje eu vim para agradecer. Hoje eu vim para testemunhar. Hoje eu vim para contar minha bênção. Este momento está chegando na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Para orar. Não abandone a fé nem a Deus quando você não entender o que você está passando. Não abandone o templo nem a fé. Não abandone a igreja, nem o evangelho, nem o reino, quando alguém da mesma crença não te compreender. Porque isto tudo faz parte do capítulo 1. Mas no capítulo 2, alguém vai olhar para você e vai dizer: Deus ouviu, Deus faz. Quem olhar para você vai dizer essas duas frases: Deus ouve e Deus faz. Deus faz e Deus ouve. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Senhor, nós te agradecemos pela palavra. Nós acreditamos que o capítulo 2 está chegando. Nós acreditamos que o capítulo do testemunho, o capítulo da celebração, o capítulo, Senhor, de contar as bênçãos do Senhor, o capítulo de se alegrar, o capítulo de contar o testemunho está chegando e o teu nome será glorificado. Nós passaremos pelo processo, mas viveremos as promessas. Nós não te deixaremos, nós não abandonaremos a fé, porque temos a certeza que a hora do cumprimento da promessa vai chegar e o teu nome vai ser glorificado. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Se você acredita que o capítulo 2 está chegando, você vai misturar um glória a Deus com esse aplauso.